muito boa tarde a você que nos assiste pela Fonte TV. Eu sou Thiago Oliveira e a partir de agora você estará conosco no programa Inspire Negócios e Carreira. E hoje nós estaremos abordando um tema relevante para o universo de negócios, que é como gerir os resultados do seu negócio ou através de quais ferramentas você pode mensurar os resultados do seu negócio. Para isso, nós estamos recebendo conosco hoje o Denison Duarte, ele que é economista, sócio fundador da Minha Cirurgia Soluções Financeiras e também da Centro do Silicone Cirurgias Plásticas. Denison, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você conosco aqui nessa tarde, tá bom? É sempre muito bom recebê-lo aqui para a gente falar sobre negócios, falar sobre empreendedorismo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago, boa tarde a todos, né? Fico feliz pelo convite, espero poder contribuir aí com esse debate. E também nós estamos recebendo o Pedro Machado, ele que é sócio-diretor do grupo Estilo Gestão Empresarial, contador, mestre em controladoria e finanças pela Universidade Federal de Goiás, professor universitário Lato Sensu e também foi meu professor na graduação. Então é uma forma também de satisfação de poder receber você aqui hoje, Pedro. Para mim é com muito orgulho que eu te recebo hoje, né, porque eu tive a oportunidade de estudar com você, de aprender com você há alguns anos atrás e estar com você hoje para a gente falar de negócios, falar de controladoria, de empreendedorismo, para mim é uma honra receber você aqui, tá bom? Eu agradeço a oportunidade desse projeto que eu acho tão importante para a nossa comunidade, levar informação para as pessoas, então assim, prazer imenso reencontrá-lo, né? Tivemos esse momento acadêmico e agora essa oportunidade aqui da gente poder levar alguma coisa para as pessoas, tentar contribuir um pouco com essas pessoas. Ok. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta para darmos início a esse bate-papo nessa tarde. Fique conosco, já a gente volta. No consultório de psicologia, bem-estar, cada jornada é única. Aqui você aprende a entender e a enfrentar seus desafios emocionais. Com empatia e expertise, nossos psicólogos estão aqui para você. Transforme seu bem-estar, transforme sua vida. Quer saber mais sobre o nosso atendimento? Entre em contato e venha nos fazer uma visita. Bem-vindo a Look Brindes, sua referência em brindes personalizados. Com uma equipe apaixonada e dedicada, garantimos que cada item seja produzido com a máxima excelência e atenção aos detalhes. Nosso compromisso é com a satisfação do cliente, entregando um produto de qualidade no prazo desejado. Desde brindes corporativos até presentes pessoais, nossos produtos são feitos para impressionar e criar memórias afetivas. Visite-nos e descubra como tornar seus eventos e presentes verdadeiramente inesquecíveis. Sejam muito bem-vindos ao estúdio de Pilates de Ana Rodrigues. Atendimentos: fisioterapia ortopédica, nutrição clínica, pilates clínico e massagem. Atendimento personalizado e humanizado. Ambiente calmo e harmônico. Venha nos fazer uma visita. Estamos de volta aqui nessa tarde para darmos início no nosso bate-papo, hoje falando sobre gestão de resultados, como gerir ou através de que você pode gerir os resultados da sua empresa. A gente sabe que toda empresa ela é um organismo vivo e que conhecer e controlar uma organização está dentro dos princípios elementares aí da administração de empresas. E para falarmos sobre isso, para adentrarmos nessa temática, eu quero lançar uma pergunta para você, Pedro. Você que já está há alguns anos no mercado, é mestre em controladoria e gestão de finanças. A gente percebe muito hoje no mercado, atuando como contador, como empresário também, a dificuldade que as empresas têm hoje de ter os seus dados nas mãos. A gente conversa com muitos empresários, conversa com muitos empreendedores, sente o mercado, a gente vê que as pessoas conhecem o seu negócio, gerem o seu negócio, mas quando a gente vai para o lado de números, de dados, de informações reais ali, a gente sente que há uma carência no mercado de forma grande
de empreendedores que têm ali uma gestão, eu nem diria talvez gestão de resultados, mas gestão por resultados. Como que você percebe isso no mercado hoje, dentro do universo dos negócios? É essa percepção mesmo? O empreendedor ele lida muito com informações ali guardadas, mas que muitas vezes não são acompanhadas ou não tem esses dados frequentemente ali nos seus negócios. É basicamente isso que você tem percebido no mercado também? Bom, é por aí. Existe uma questão cultural de lidar com esses dados. Hoje o empreendedor, vou falar do mercado goiano, que a gente atua, né? Mas dentro dele, ele não tem muito essa cultura de organizar os seus dados, de buscar informações. Ele começa, às vezes, como um microempreendedor, e aí, começando como esse microempreendedor, ele tende a valorizar aquilo que é o cerne do negócio. Então, se ele é um comerciante, ele vai valorizar comprar e vender, e ok. Né? Se ele for um prestador de serviço, ele vai focar na sua prestação de serviço. Só que essa cultura inicial do não planejamento, ela perdura por muito tempo. A ponto que aquele empresário já chegou ao ponto de tomar decisões que necessitariam de dados, e essas decisões não foram pautadas para os dados. Então ele tem uma decisão de alavancar o seu negócio, de buscar um empréstimo, de buscar um investidor, e essa decisão não é pautada por dado, é pautada por um sentimento dele, né, baseado ali um pouco no caixa, porque um caixa é algo mais palpável para ele, e num sentimento dele. E isso pode gerar grandes prejuízos. Né? Temos dados aí, são tristes, mas são verdadeiros, de muitas empresas entrando em falência. De muitas empresas que não conseguem superar certas barreiras, porque o empreendedor vai ter várias barreiras na sua trajetória. Vai ter a inicial de montar o seu negócio, que a gente chama de MVP, né, que é um produto validado. Ali ele montou, primeira barreira. Mas ele vai ter barreiras de crescimento, com gestão de pessoas, com gestão de clientes, com gestão de recursos. A vida dele vai se transformando nessa trajetória. E muitos não estão preparados com dados adequados para tomar decisões quando isso vai chegando. Isso é muito comum. E eu não estou falando apenas de microempresas. Estou falando de pequenas, médias empresas e eu arrisco dizer algumas grandes. Eu já entrei em clientes que ele tem controle de planilha muito básico e fatura mais de 150 milhões no ano. Então não estou falando apenas de empresas muito pequenas. Mas se começar cedo, se a coisa começar a fluir, eu acho que isso tende a melhorar e as decisões serem mais bem pautadas. O que eu costumo entrar nas empresas fazer todo negócio tem um risco, e risco faz parte do jogo de ser empreendedor. Só que, se você tiver dados, esse risco ele vai começar a ser mitigado, ponderado. Então a função dos dados é essa. Você vai ter um risco de decidir sobre algo? Ok, mas ele não precisa ser a cega. Você pode ter um parâmetro. Na pandemia acontecia muito de um cliente chegar e falar assim, nós vamos mudar tudo. Por quê? Porque a pandemia. Fala, e daí? Como é que está a sua venda? Porque a pandemia foi muito ruim para uns e foi muito benéfica para outros. Porque depende de cada negócio. Né? Tive clientes que o melhor ano, financeiramente falando, claro, tem toda a tragédia da pandemia, eu não estou falando disso. Mas financeiramente para aquela empresa, surgiu várias oportunidades e as empresas dobraram algumas. As empresas bateram recordes da vida de lucro. Então, o dado fez com que aquelas empresas tivessem as decisões adequadas, no momento adequado. Então, informação é para pautar decisão. E decisão é a vida do empreendedor. Então, se você não tem essa informação estruturada, eu acho que é muito arriscado. É arriscado demais. Você chega ao ponto que você vai ficar cego. Imagina, você está controlando 4 pessoas. Ok, dá. E 400? Como é que eu sei que todo mundo está na mesma linha, no mesmo direcionamento? Como é que eu vou ter alguma segurança de se o meu negócio está no rumo que eu quero? E aí, assim, quero até entrar em uma pauta diferente, que é alguns empreendedores não sabem com clareza que rumo querem. Que é o que a gente chama de plano estratégico. Que é basicamente definir rumo. Para onde a empresa vai? Ou para onde eu quero que a empresa vá? Porque a partir disso, os dados vão me dizer se as minhas decisões estão sendo pautadas de forma adequada. Eu costumo dizer no ensino de contabilidade, para esses profissionais que estão ali,
que contabilidade nada mais é do que anotar decisões, porque a partir do resultado dessas decisões anotadas, eu escolho as melhores. Contabilidade é isso. Eu tomei a decisão nesse rumo, isso deu certo. Ótimo, então vamos seguir por aqui. Essa decisão aqui não foi assertiva, então vamos evitá-la. Então o dado ele dá essa possibilidade, que o feeling de alguns empresários também capta, mas em menor condições. Sabe? O empresário chega para mim e fala assim, mas eu já toco o meu negócio há 15 anos e está indo muito bem. O que eu falo ele talvez poderia estar muito melhor. Com certeza. Entendeu? Não quer dizer porque você está bem que não poderia estar muito melhor. Eu tenho já 5 filiais, poderia ter 50. Porque você poderia estar replicando as decisões assertivas. Então, assim, vejo que é uma realidade do nosso mercado, vejo que ela está com cada vez mais necessidade de mudança, porque a concorrência em si vai forçando para isso. Os empreendedores vão sendo empurrados, porque as multinacionais estão cada vez mais intensas, e não só em nível de mega. Multinacional está chegando para competir com o pequeno. Você chega um Starbucks da vida, ela compete com a cafeteria pequena. Não é só aquela ideia da multinacional da grande indústria. Não, a multinacional está entrando lá nos pequenos, estão forçando eles a se profissionalizarem. Mesma coisa com o agronegócio, que é tão forte no nosso estado. Vindo cada vez mais empresas grandes e se fortalecendo com isso. E a gente percebe bem isso que você falou, quando a gente olha para o aspecto de já ter essa visão, porque eu entendo, Pedro, que tem que ser algo que tem que começar no início. Mesmo que o empreendedor ele está começando pequeno ali, ele já tem que ir adquirindo esse hábito, né? Porque a gente está falando de gestão por resultado. E quando o empreendedor ele já adquire esse hábito, às vezes a gente leva muito para o lado discriminatório quando a gente vê alguém que é muito pequeno e muito organizado. Muitas pessoas discriminam. Não, mas seu negócio é pequeno, isso aí eu consigo controlar na cabeça. E aí o empreendedor está ali anotando quanto que ele vendeu, quanto que ele comprou, o que custou aquilo, o que custou aquilo outro. E muitas vezes as pessoas olham e falam assim, que bobeira, para que ficar anotando isso tão pequeno? Só que a gente tem uma percepção que quanto mais controlador esse microempreendedor, esse médio empreendedor ele quando ele começa a crescer, ele já está crescendo de forma muito estruturada. Diferente daquele que ainda teima em querer guardar informações na sua mente, não tem nenhum pingo de controle, e aí vai pensando que o negócio está crescendo, e muitas vezes o negócio dele não está crescendo, está inchando. A gente vê muito isso no mercado, negócios grandes, que quando você vai analisar números, que você vai analisar dados, não tem negócio. Não tem negócio. Denison, hoje a sua empresa aí como gigante no mercado, né, na área de atuação dela, e eu me recordo muito bem de que desde lá do início, quando você começou, você já tinha esse cuidado, né, da gente discutir ali algum dado, discutir algum indicador, de você já ter esse controle, essa gestão de custo. Isso você teve por noção, por entendimento, ou é cultural? É algo que você já tinha e você replicou na empresa? Como que era esse comportamento? Eu falo que sempre é muito bom, antes de você ter a sua própria empresa, você aprender um pouco da empresa dos outros, né? Que foi o meu caso. Eu tive a sorte de trabalhar em grandes bancos, trabalhei como gerente financeiro de algumas empresas, então eu via a importância de dados, a falta que me fazia a questão de dados dentro de uma empresa. Eu cheguei a trabalhar numa empresa onde ela faturou 100 milhões no ano, e eu pedia relatórios dentro de sistemas que a gente não tinha, né? Eu lembro que a empresa lá tinha gastado quase R$1 milhão na contratação de um sistema e tudo. Aí, quando eu cheguei, já tinha contratado. Aí eu queria fazer um treinamento desse sistema, não tinha ninguém capacitado dentro da empresa para me ensinar aquele sistema, ou para me passar as informações. E eu fiquei nessa empresa, se eu não me engano, 1 ano e meio, mais ou menos. E eu saí de lá sem conseguir tirar relatórios básicos dentro de um sistema que custou quase R$1 milhão. Então isso me chocou muito, né? Eu falei assim, como que a empresa gasta tanto dinheiro com o sistema e você não tem ninguém habilitado, nem eu, que era o gestor financeiro da empresa, não conseguia tirar relatórios básicos dentro do sistema, né? Então, e eu vi a importância, né, da tomada de decisão baseada em dados, como ele disse. Então, quando eu comecei a minha empresa, eu falei, já vou tentar começar o mais certo possível. Quando a gente começa, a gente não tem um CRM de R$1 milhão, a gente não tem sistemas caros, né? O velho básico Excel, né? Então, eu, Denison, fui
eu criava os meus controles através de planilha de Excel, né? Então, feitos os controles, beleza, quais são os controles importantes para a minha empresa? São esse. Isso eu preciso ter isso bem controlado. Então, tudo na planilha de Excel. Agora eu vou buscar sistemas que vão atender essas demandas que eu tenho, que foi o caso da nossa empresa. Eu fui começar a ter sistemas bons, né, que de fato me atendem bem como hoje, a partir do segundo ano de empresa. Primeiro ano eu estava estruturando, a gente estava... Porque assim, quando a gente começa a empresa, a primeira coisa que a gente foca é venda. A primeira coisa que eu preciso fazer é começar a entrar dinheiro na empresa, fazer caixa e tudo. Beleza, começou a entrar caixa, agora eu tenho que organizar esse caixa. Aí é onde a gente começa a parte de controles, né? A gente começa a investir mais pesado. E eu tinha essa facilidade por, primeiro, entender de Excel. Eu vejo assim, eu acho que é inviável uma pessoa que quer começar uma empresa que não sabe nem mexer o básico de um Excel. Porque o Excel vai ser sua porta de entrada para gestão. Se você não sabe usar Excel, corre e vai fazer um curso de Excel, porque vai ser a porta de entrada. A partir do Excel surgem todos os demais sistemas, né? Ele serve como base. Aí você tem um controle aqui, aí beleza, eu vou buscar sistemas que vão me atender naqueles controles, né? Então, lá na empresa sempre foi assim, eu começava, Denison, fazendo na unha ali, digitando Excel, fazendo um por um, depois eu ia buscando sistemas que iam me dar aquilo de forma automatizada. Chegando um ponto que nós chegamos agora, que eu tenho um sistema que ele me dá automaticamente os principais dados que eu preciso da empresa para analisar a saúde financeira da empresa. Mas isso é uma construção, né? Se a gente não vai lá e chega lá e fala assim, fulano, eu quero isso pronto, não, e cai, não. Passa por todas as etapas ali de construção daqueles dados, né? Você precisa ter tudo aquilo que você vem vivenciando ao longo dos meses e anos para ter essa base de dados e poder ter esses números para a tomada de decisão mais assertiva. E o que fica para nós e para você que está nos assistindo é que o importante é começar. E começar a ter informações, a ter dados, talvez de forma simples, talvez numa planilha de Excel, talvez num caderno, que muitos ainda criticam, mas de você ter esse controle já representa algo. E nós vamos sair para um breve intervalo agora, já a gente volta para darmos continuidade sobre esse tema tão enriquecedor nessa tarde. Fique conosco, já a gente volta. Você sonha em realizar uma cirurgia plástica para aumentar a autoestima e voltar a se sentir bem consigo mesmo. Então, esse vídeo é para você. A Minha Cirurgia trabalha com realização de sonhos, oferecendo a você a oportunidade de realizar aquela cirurgia tão desejada. Contamos com uma equipe preparada para te atender e te ajudar no planejamento da realização do seu sonho. Você do Noroeste região, venha conhecer a Drogaria Atualmed. Aqui você encontra tudo o que sua família precisa. Temos uma enorme variedade de medicação, perfumaria, higiene pessoal, suplementação e muito mais. Contamos com um farmacêutico sempre disponível para te auxiliar, além de um serviço de entrega rápido no conforto da sua casa. Esperamos você aqui. Venha para a Atualmed! Criar uma marca e transformá-la em sucesso é a realização de um sonho. A Simbra Marcas e Patentes sabe disso e vai te ajudar a concretizar esse sonho sem dor de cabeça. Trabalhando com ética, responsabilidade e transparência, a Simbra realiza todo o processo de registro de marcas, patentes, domínios, softwares e desenhos industriais junto ao INPI. E o atendimento é realizado de forma personalizada. Estamos de volta dando continuidade a essa temática na tarde de hoje, que nós estamos falando de gestão por resultados. Quando se fala de gestão por resultados, a gente está falando de gerir o que os resultados nos apresentam. No bloco anterior, a gente discorreu um pouco sobre a importância de ter controle dentro das organizações. O Pedro ele fez aí uma introdução importantíssima quando ele fala que a empresa ela tem várias áreas e cada área dessa empresa ela precisa ser gerida e essa gestão se dá através de dados. Em sequência, o Denison trouxe ali um pouco de como que foi a sua construção de base de dados no início ali da sua empresa, da importância que ele teve de saber que a empresa precisava de dados para ele tomar decisões assertivas. E agora a gente entra numa segunda temática que também a gente vê que é ter os dados e não utilizar esses dados para tomada de decisão. Não é isso, Pedro? As empresas investem em sistemas, como você falou, né, Denison? Investem em sistemas,
direcionam tempo para fazer controles, mas ao final das contas esses controles de nada servem porque eles não são vistos, não são revisados. Fala conosco um pouco, Pedro, da importância de não somente ter os dados, né? E aí também, lógico, eu quero a contribuição do Denison, que utiliza, nós todos utilizamos de dados para tomada de decisões, mas eu queria que você compartilhasse conosco sobre essa temática. Não basta tão somente ter os dados, mas utilizá-los e saber como utilizar também, né? Porque tem tudo isso, né? Não é só ter o dado e utilizar, tem formas estruturadas de olhar para esses dados para tomada de decisões, correto? Correto. E um caso como o Denison, de que ele já vem de uma cultura profissional, de uma área similar a que ele decidiu empreender. Isso ajuda demais, porque ele já vem com a parte cultural, de entender a importância do dado, de entender que aquilo ali agrega valor no processo decisório. Então isso é muito importante. Hoje as empresas, elas nascem com a cultura de decisões que não são pautadas nisso. Então mesmo alguns empreendedores que instalam RPs são sistemas integrados de gestão, ele acaba não utilizando. Acontece muito esse testemunho que o Denison deu, no sentido de que tem um ótimo RP que é mal utilizado, que as empresas não vão lá e dão a atenção necessária para os dados que são extraídos, ou até para a construção desses dados. Então hoje tem diversos escritórios contábeis que fazem a apuração dos dados, organizam, estruturam, e no fim aquilo não é utilizado. Por quê? Porque aquele empresário, ele não teve a cultura de tomar aquilo para entender e melhorar o seu processo decisório. Então, se eu venho de um empresário que não tem essa cultura, o primeiro ponto é tomar essa cultura. É buscar conhecimento para o empresário. Eu gosto muito da ideia de que o CPF precisa ser maior do que o CNPJ. A pessoa precisa se preparar bem para gerir o seu negócio. E hoje isso acaba não acontecendo, né? O brasileiro é extremamente corajoso, ele é batalhador, ele vai atrás dos seus sonhos, porém ainda de forma muito desestruturada, porque ele não se prepara para gerir. Então ele vai abrir um negócio, por exemplo, de panificação. E ele entende como se produz os panificados, mas ele não busca entender um pouco mais sobre gestão. Seja gestão de pessoas, seja gestão financeira. Então ele acaba não se preparando para isso. E esse preparo é muito importante para formar essa cultura de entender que essas informações vão fazer romper barreiras, tomar decisões muito importantes. Eu estou batendo muito no ponto de decisão, porque é isso que agrega valor. São decisões assertivas que agregam valor. Sim. São decisões assertivas que vão levar o crescimento ou a falência de um negócio. Então, essas decisões, se elas são pautadas culturalmente por eu olhar num dado, ok. Porque senão, o contador vai colocar, o controller, como eu atuo na controladoria, a gente vai chegar com uma apresentação bacana, com os dados estruturados. Hoje em dia tem plataformas que são muito visuais, ajudam muito. O empresário vai olhar para aquilo e falar, ok, tá bom, mas isso não muda a minha vida. E se isso não muda a vida dele, realmente não faz sentido. Se aqueles dados não afetam no dia a dia da decisão, não faz sentido. Né? A contabilidade não faz sentido, a controladoria não faz sentido se ela não entra no dia a dia. Se aquilo ali não se torna um relatório que ele vê dia a dia. Hoje a gente entra dentro de algumas empresas e colocam painéis em BIs, né, que são painéis interativos, para o gerente de venda. Ali ele está ali full time, olhando qual que é o vendedor que está posicionando bem, qual é o motivo da perda de venda. A gente coloca na base de produção, na base de atendimento, no gerente financeiro para cobrança. Então esses painéis de informação precisam influenciar no dia a dia. O que acontece muito de alguns colegas contadores, fala assim, minha informação não é utilizada. E ele entrega o relatório 1 ano depois. Costumo dizer que é um relatório de autópsia, porque ali já não dá para fazer mais nada. Ali eu já não tenho. Eu vou ficar sabendo por que deu errado, mas com um tempo muito, muito longe, né? A gente chama de tempestividade. Não está a tempo. Não chega a informação no tempo que precisa chegar. Então, uma coisa que eu faço quando eu entro dentro de um cliente é fazer um briefing com ele, uma reunião com ele, e dizer, que tipo de decisão sua empresa toma estrategicamente? Porque a partir da decisão eu consigo, como o Denis falou, pegar os indicadores. O que eu preciso estar na sua mão, todo dia? O que todo dia precisa cair lá no seu WhatsApp? Hoje tem inteligência artificial a preços acessíveis, que geram isso.
que todo dia você precisa, antes de começar o dia, ver. E é isso que vira o jogo. É quando você torna esse relatório o dia a dia. Está no celular. Porque o empresário, às vezes, não tem tempo de entrar no sistema, de analisar. Mas se você coloca isso no WhatsApp dele... E resumido, né, Pedro? Porque assim, prático. Certa vez eu estava atendendo um cliente muito grande, de uma distribuidora de peças, e aí ele se perdendo, não, porque eu quero controlar meu estoque, eu quero isso. Eu fui bem categórico com ele. Eu falei, olha, no nível de gestão que você está já, de diretor, a gente precisa focar em elaborar indicadores chaves para você entender o que está por trás daquele indicador e você só acompanhar a crescente o movimento do indicador. Porque assim, dependendo do nível de gestão, como você disse, dependendo do nível de gestão que o CEO estiver, que o diretor estiver, um relatório muito complexo ali, ele vai olhar aquilo ali e vai se perdendo no emaranhado de informações. E aí já não é produtivo. Por quê? Porque não tem as informações de forma resumida, que ele possa bater o olho ali e falar assim, nossa, hoje isso aqui está me falando que o dia não está legal. Opa, o dia está legal, né, do universo. Como que foi, né, Denison, e é para você hoje, nos dias atuais, essa rotina, né? Como que foi lá atrás? Porque eu quis trazer você, né, porque você é um exemplo de gestor que trabalha dentro dessa premissa, né, de ter os dados e analisar os dados e tomar decisões com base nos dados, né? Como que é na prática, né? Assim, para quem está nos assistindo também, para você dar um direcionamento como empresário, como que é na prática a importância de se ter os dados, de trabalhar na elaboração dos dados, mas também de analisar os dados como empresário e, como o Pedro falou, tomar decisões pautadas nos dados. Sim. Isso é uma construção, e não é de curto prazo, é uma construção de médio e longo prazo, que você vai fazendo aquilo ali, porque você tem que adequar até a sua equipe a ter a mesma visão que você, né? Quando a gente começou, quando a gente começou a empresa, a gente foi criando dados, chegou um ponto que eu tinha um monte de dados. E muitas vezes eu parava para analisar e falava assim, para que eu estou criando esse dado aqui? Eu nem sabia para que eu estava criando aquele dado mais, mas eu tinha um dado ali. Eu falei assim, teve uma época que eu peguei assim, vou analisar todos. Eu parei, analisei todos os indicadores que eu mesmo tinha criado, né? Falei, beleza, o que é importante para mim? Fui lá, enxuguei, tirei metade. Isso aqui não é importante para mim, e eu percebi que eu perdia muito tempo, a minha equipe às vezes que preenchia uma outra coisa perdia muito tempo. Então assim, a primeira coisa que eu fiz foi identificar o que é o mais importante para minha empresa. Sei lá, quais são os 5 principais indicadores que eu tenho que olhar todo dia, ou que eu tenho que olhar toda semana. Então a gente foi criando e dando foco naquilo que é mais importante. Então hoje a gente já tem um sistema que ele automaticamente já me dá, né? A minha equipe que trabalha dentro do ERP, coloca lá as informações e eu consigo saber minha inadimplência, eu consigo saber meu volume de vendas, consigo saber volume de cancelamento, quais os principais indicadores que são mais importantes para mim. Então a gente trabalha em cima daquilo, né? Então indicadores do cuidado cliente é isso, é saber que de fato quais decisões vão partir daquele indicador que eu estou olhando, né? Então não adianta eu ter um monte de indicadores e não saber para que ele serve, né? Para que esse indicador, o que ele está fazendo de fato diferença para nós lá. Então o que eu sempre busco é isso, né? É ser o mais assertivo possível na tomada de decisões baseado nas informações que eu tenho, né? Tem coisas que nem sempre a gente vai ter a informação mais apurada, às vezes eu tenho que parar e analisar. Até a minha equipe sabe disso, os gestores da minha equipe, toda semana eu paro. Eu vou olhar os indicadores, aí eu começo a disparar mensagem. Pra cá, sai disparando mensagem, cobrando aqui, cobrando ali, vendo. E assim, o engraçado é que com o tempo vai passando, você consegue ir já exatamente onde você sabe que vai ter algum problema. Onde de fato não está legal um processo, onde o processo ele é problemático, você sabe que ele não está sendo atuado da forma que deveria. Então os indicadores eles te ajudam a isso, até saber aonde você vai cobrar, onde a sua equipe às vezes não está trabalhando da forma que deveria, onde a sua equipe está deixando a desejar nisso e naquilo. Então, toda semana eu tiro um tempinho para isso. E paro e vou analisar. Vamos olhar as vendas. Como é que tá as vendas? Tá, beleza. Como é que tá a taxa de conversão da minha equipe comercial? Beleza. Por que a fulana está com a taxa de conversão? Aí a gestora já vem com a explicação, Beleza, o que a gente está fazendo para resolver? Não, estamos com essa estratégia. Beleza, se a gestora está ciente e tal. Se eu pergunto a coisa, a gestora não sabe, nas próximas semanas, toda semana eu vou perguntar a mesma coisa até ela saber que aquilo ali vai estar inculcado, vamos dizer assim, na cabeça dela, que aquilo ali é importante. Aí eu vou para a área financeira, beleza, eu começo a perguntar detalhes, assim, cada colaborador tem uma responsabilidade, e quando eu sei que um colaborador, às vezes, ele está com dificuldade no departamento, toda semana eu bato em cima da atividade daquele colaborador, até, beleza, a gestora já vir com a resposta que me convenceu, que ela está acompanhando, que está evoluindo, que está melhorando. Então, os indicadores eles servem muito para isso, para você saber os pontos de atenção da sua empresa.
Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta dando continuidade a essa discussão, esse bate-papo tão saudável nessa tarde. Fique conosco, em breve momento a gente já volta. Constituída em julho de 2017, a THG Assessoria Contábil oferece serviços para pessoas jurídicas e pessoas físicas, com atuação nas áreas de constituição e encerramento de empresa, escrituração fiscal e contábil, processamento de folhas de pagamento e auditoria, perícia judicial nas áreas contábil e trabalhista. A nossa missão é apresentar, através da contabilidade e seus demonstrativos econômicos e financeiros, soluções direcionadas a uma gestão estratégica focada em resultados. Visamos ser reconhecidos pela eficácia e eficiência na prestação de nossos serviços. Os nossos valores são compromisso com a satisfação dos nossos clientes e responsabilidade social. Quer saber como a sua empresa pode alavancar os resultados e maximizar os lucros? Agende uma visita conosco. Estamos de volta, dando continuidade nessa tarde, recebendo aqui profissionais da área contábil, de controladoria, o Denison, que é empresário, gestor, e observando o que você falou, Denison, e uma observação que o Pedro também colocou, hoje, né, lógico, como você disse, é uma construção, mas hoje você já consegue, depois de trabalhar essa construção, esse filtro, você analisar os seus indicadores, ver ali o que é que precisa ser melhorado, ver o que é que está bom e tomar decisões. E uma coisa que a gente observa muito e a gente quer ressaltar com você que nos assiste nessa tarde, que é empreendedor, que o tempo dedicado na gestão do seu negócio não é uma perca de tempo, mas um investimento que você está fazendo, porque eu sempre costumo dizer que empresa é um organismo vivo e ela exige decisões todos os dias, às vezes. Às vezes, quase toda hora, todos os dias, tem que se tomar decisões. E enquanto gestor, quando se tem dados e se utiliza dessas ferramentas que a tecnologia oferece, que os profissionais da área oferecem, elas são mais assertivas, elas são mais diretivas. Então, a gente percebe que não é, na verdade, uma perca de tempo você tirar ali 2 horas da sua semana ou uma manhã da sua semana para analisar os indicadores da sua empresa, do seu negócio, da sua operação, do seu quadro de pessoal, porque isso vai fazer diferença no seu modelo de gestão e com certeza vai haver aí maximização de resultados. Não é isso, Pedro? É isso. A questão muita gente tem um estigma de que eu vou gastar muito tempo analisando, o relatório é muito confuso, eu não entendo muito bem ele, e de fato, se esse relatório não foi construído para você, ele é confuso. Ele vai mais te dificultar do que te ajudar. Então, o profissional que te apoia nessa área, ele precisa estar muito bem alinhado quanto a que tipo de relatório gerar, que tipo de informação é importante. O Denison comentou aqui no bloco anterior de que ele teve que parar um tempo e limpar alguns indicadores porque aquilo não era aquilo que mais agregava valor nele. Então, essa parte de estruturar, ela tem um investimento de tempo, mas depois o acompanhamento, não, é um tempo muito pequeno, às vezes é alguns minutos no dia ou 1 hora, 2 na semana, para a coisa fluir. E uma coisa importante disso, como eu disse, é cultural. Então, o empresário ele é o primeiro que precisa absorver a cultura, porque a cultura precisa vir dele, a empresa, o negócio é dele. Sim. E aí ele tem que começar a inserir essa cultura no negócio, porque não é só ele que vai analisar aqueles dados. Então, as pessoas são responsáveis por áreas, porque dentro disso ele vai dividir responsabilidade, ou subdividir responsabilidade. Elas precisam ter a mesma cultura. É o que eu falei dos painéis. Então, a pessoa que está responsável por vendas, ela precisa ter um acompanhamento de dados, ao ponto, em alguns casos, de alguns clientes, chegar ao vendedor, do vendedor fazer cada semana uma autoanálise de para onde eu estou vendendo, como eu estou vendendo, porque ele se motiva a entender qual é a venda para mudar a estratégia, para vender mais, para se motivar mais. Então, quando eu coloco essa cultura para dentro da empresa, explico como analisar os dados, treino essas pessoas, elas começam a decidir também melhor, nas microdecisões. Então, essa decisão não é só estratégica, não é só macro, mas as microdecisões precisam ser também bem pautadas.
de qual cliente eu vou cobrar, de que campanha de marketing eu vou fazer. Então, eu preciso de um relatório lá com os meus leads, né, com as minhas prospecções. Bom, qual que é esse público daquela semana? O que está mais quente? Para onde eu vou? Então, assim, se eu desenvolvo essa cultura na empresa, né, de dedicar algum tempo para análise de relatórios específicos, isso agrega demais o valor. Porque, de novo, eu começo a tomar decisões assertivas, ela começa a agregar valor. E quanto vale uma decisão? Pode valer muito. Pode evitar prejuízos muito grandes. E quando a gente fala de indicadores, a gente não fala nem só da parte financeira, contábil, né? Muitas vezes, quando a gente conversa com algumas pessoas, elas acham que a parte de indicador, a gente está falando de parte financeira, contabilidade, relatório, balanço, balancete, e não é, assim, onde eu tenho mais indicadores é no meu processo de marketing e vendas, é onde eu mais trabalho a parte de indicadores hoje. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho que saber um vendedor meu, como é que eu vou analisar se o vendedor é bom? Só pelo número final? Não, eu tenho que analisar qual a taxa de conversão daquele vendedor, qual o esforço despendido por aquele vendedor para ele estar exercendo, quais as áreas onde eu estou vendendo mais. Porque, por exemplo, a gente vende o Brasil inteiro. Então, eu pego as vendas mensais e vejo qual o estado que eu vendi mais. Não, eu vendi mais para São Paulo. Então, eu vou gastar mais verba de marketing para São Paulo do que para no Rio de Janeiro, que vende menos. Então, a distribuição da minha verba de marketing, para onde ela vai? Onde eu vendo e onde eu converto mais. Ah, beleza. Então, esse é um primeiro parâmetro. Outra vez, conversão. O meu vendedor recebeu 100 leads. Quanto ele está convertendo? Ah, eu tenho um que está convertendo 5, tem outro que está convertendo 2. Então, eu tenho ou vou trabalhar este 2 aqui, se não, se esse aqui vende o dobro, então eu vou passar mais leads para quem está vendendo mais. Então, assim, tem todo um trabalho que a gente faz com esses indicadores para ser mais assertivo. Se aquele ali está convertendo 5, a gente tem que trazer o de 2 para converter 5. Então, assim, e hoje eu trabalho muito com indicadores de venda e marketing, por quê? Porque é o que vai trazer recursos para a empresa. Beleza, então a primeira coisa a gente traz os recursos. Aí a partir desses recursos a gente faz a gestão financeira e administrativa, né, e contábil, que também a gente exige indicador. Então, não existem indicadores só numa área. Indicadores são em todas as etapas da empresa. Então, eu, por exemplo, Denison, eu não avalio simplesmente o financeiro. Se eu fosse gerente financeiro, eu só ficaria ali no meu financeiro, mas eu tenho que avaliar de toda a empresa. Então, se eu tiver que olhar detalhe por detalhe de todas as áreas, olha quanto tempo eu não vou perder, né? Então, para eu perder menos tempo, é onde eu tenho um indicador. Então, eu pego os indicadores da área financeira, tiro lá uma horinha e vou olhar. Beleza, eu vou te chamar a gestora do departamento comercial. Beleza, vamos ver por que esse indicador aqui caiu, por que esse indicador melhorou, quais as formas de a gente evoluir determinado aspecto. Então, a gente vai discutindo baseado nas informações que eu tenho. Porque se eu ficar só no feeling, só na intuição, né, então eu vou perder um monte de coisa. Os dados servem para isso, para você ser assertivo aonde são as áreas. Por exemplo, lá na empresa a gente está enfrentando uma elevação de cancelamento, né? A gente até comentou aqui antes de assinar. Beleza. A desculpa mais fácil é, o cenário econômico não está tão bom, né? Beleza. Isso seria uma desculpa que se ouve na maior parte das empresas. E o que a gente fazer? Nada. Não funciona assim. Tá, beleza. Levou o cancelamento. Até brinquei com eles. Eu estou aprendendo essa parte de inteligência artificial. Eu fui lá e joguei no ChatGPT. Como diminuir a taxa de cancelamento da empresa? Aí ele me deu uma lista, né? Tinha muitas lá que eu já tento fazer, mas tinha umas duas lá que eu falei assim, não, legal, acho que isso aqui eu não estou implementando. Beleza, eu já mandei para minha gestora comercial, falei, vamos ver que vamos trabalhar melhor isso aqui, para a gente reduzir a taxa de cancelamento. Então, assim, a gente tem que pegar os indicadores, eles servem como se fossem uns luzes de alerta. Sim. Beleza, aqui tá verdinho, maravilha, aqui eu posso deixar um pouquinho ali, vou só acompanhando, mas tá tudo certo. Aqui ligou uma luzinha amarela, aqui tá com a luz vermelha. Onde que eu vou gastar mais tempo? Aqui na luz vermelha, na luz amarela, para ela não virar uma vermelha, né? Então, e a maturidade que você também vai colocando nos seus gestores, né, Denis? Com certeza. Porque quando você vai investigando e cobrando deles de forma efetiva, quando ele forçou, você vai forçando. Primeiro ele vai chegar com a resposta meio vaga. E aí, quanto mais você vai forçando naquilo ali, amadurecimento daquele gestor que está te acompanhando, melhor. Acontece muito do empresário ser extremamente centralizador. Sim. Né, o que a gente chama da síndrome da Branca de Neve dos 7 anões. Ninguém cresce na empresa. Ninguém cresce. O gestor é o principal e ninguém cresce. E não dá para associar isso com uma boa cadeia de informação e de decisão. Porque se tudo passa na sua mão, se você não gera maturidade nesses gestores, eles também investigarem isso, a empresa vai ficar muito limitada nas suas horas. E as suas horas são limitadas. Não tem como, a gente não tem como multiplicá-la, a gente tem como otimizá-la, mas não multiplicá-la. Como é que a gente multiplica essa performance de análise por resultado? Amadurecendo pessoas. E elas são, uma das formas de amadurecer é fazer elas pensarem de forma crítica. E para pensar de forma crítica, ela precisa de dados, ela precisa de informação. Porque senão a desculpa vai ser essa, que é o mais ampla possível. Sim. Não, o mercado esfriou. O mercado esfriou. Mês de agosto tá ruim, teve férias aí, o pessoal gastou muito.
e na verdade muitas vezes pode que nem seja isso, Sim, né? não. E uma coisa interessante que o Denison falou, e vale a pena a gente ressaltar aqui, é a conexão da engrenagem, né? Porque igual como ele disse, um indicador talvez ali na taxa de conversão de cancelamento vai impactar no setor de vendas e vai conversar com o financeiro. Então, quando envolve todo mundo no processo, as partes elas vão ficar sabendo que o resultado do trabalho dela está movimentando toda a empresa. E aí isso, de certa forma, se souber usar isso, gera um engajamento. Porque a pessoa fala assim, não, eu preciso me esforçar aqui no meu pós-venda, eu preciso segurar o meu cliente aqui, porque senão vai impactar lá no meu resultado financeiro. Sim. E se o financeiro não estiver saudável, não é um bom cenário para a empresa. Então gera esse engajamento, gera esse diálogo. Eu achei bacana isso e vale a pena a gente ressaltar isso, né? Porque quando a empresa está engajada dentro do mesmo propósito, dentro da mesma visão ali, como o Pedro falou, que os colaboradores eles entendem o porquê daquela cobrança, o porquê que aquele indicador tem que ser mantido à altura, os resultados são outros. E sem contar que aí, quando você traz a equipe para um crescimento, a empresa sobe de nível. Porque a pior coisa que eu vejo é quando a empresa é só a figura do dono. Todo mundo que está lá é inferior. Aí o cliente, o consumidor, ele não quer falar com talvez uma pessoa ali do comercial, talvez com alguém do financeiro, não. Eu quero falar com o dono porque é só ele que atende, é só ele que conhece o negócio, é só ele que vai saber me responder. Não, a gente que não está na área de serviços, o Pedro também, né? Muitos clientes às vezes preferem falar diretamente com o contabilista, com o contador, porque ele pensa que talvez se falar com outra pessoa ele não vai ter a mesma solução. Então, quando a gente trabalha isso dentro da equipe, o cliente ele sabe que ele pode falar com o Thiago, pode falar com o colaborador do Thiago, pode falar com o Pedro, com o colaborador, que ele vai ter a solução para a dúvida dele, para o questionamento dele, a orientação que ele precisa. Mas um ponto, Thiago, que é muito importante, nessa linha de indicador e pessoas, tem uma frase que eu não vou saber referenciar de quem, mas não é minha, é que me diga como você vai me medir, que eu te direi como eu vou me comportar. Então, se eu não sei como você está me medindo, se é raso, o vendedor, o analista, se você não tem uma condição de medir aquela pessoa e de explicar para ela, falar, eu estou te medindo nesse desempenho aqui com qualidade, nesse desempenho com volume, nesse desempenho com retorno. Esses 3 aqui eu estou te medindo. Você está entendendo que eu estou te medindo? Daí ela vai adequar o seu comportamento para atingir aquele resultado. E algumas vezes é até injusto com o colaborador, e algumas decisões acabam sendo dessa forma, de eu desligar ele por desempenho se eu não sei bem o que é desempenho. Se eu não sei medir, se eu não expliquei para ele como é que eu estou medindo esse desempenho. E aí vira uma questão mais emocional entre esse contrato de trabalho do que de fato objetiva. E eu acabo tendo equipes muito limitadas. E só um ponto, assim, que a gente até teve uma brincadeira também mais cedo, assim, que a gente falando com o Thiago, eu falei assim, ei, Thiago, trabalhando muito, ele falou assim, não, empresário não trabalha. Não foi uma brincadeira. E eu acho engraçado, assim, a visão que eu enxerguei depois que eu virei empresário. O empresário que não trabalha é o melhor empresário, aquele cara que conseguiu desenvolver equipe, desenvolver processos que, com algumas horas da semana, ele consegue resolver tudo e colocar a empresa rodando, né? Então, hoje eu trabalho demais. Eu acho que o culpado sou eu, porque eu ainda não consegui chegar nesse patamar de delegar, ter pessoas preparadas cuidando de cada função. Eu ainda não cheguei nesse patamar, porque a gente está em processo de desenvolvimento. Então, o empresário que eu vejo lá, tem empresário que está na praia, está viajando, está aproveitando a vida, e nós aqui ralando, trabalhando pra caramba, porque ele é muito melhor que a gente, porque ele conseguiu desenvolver processos que nós ainda não conseguimos, desenvolver uma equipe que trabalha enquanto ele pode, às vezes, desfrutar um pouco a vida. Claro que ele trabalhou, todo início de empresa você trabalha muito, você não começa uma empresa trabalhando pouco, trabalhando 2, 3 horas por dia. Mas se passaram 10 anos, você está trabalhando o mesmo tanto que você trabalhou lá no início, aí o problema não é a empresa, é você. Sim. A gente vai para um breve intervalo e já a gente volta para continuarmos falando sobre esse assunto tão relevante e importante para os nossos dias atuais, para enriquecer o seu conhecimento e trazer maturidade para o seu processo de gestão. Já a gente volta. Você do Noroeste região, venha conhecer a Drogaria Atualmed. Aqui você encontra tudo o que sua família precisa. Temos uma enorme variedade de medicação, perfumaria, higiene pessoal, suplementação e muito mais.
Contamos com um farmacêutico sempre disponível para te auxiliar, além de um serviço de entrega rápido no conforto da sua casa. Esperamos você aqui! Você sonha em realizar uma cirurgia plástica para aumentar a autoestima e voltar a se sentir bem consigo mesmo. Então, esse vídeo é para você. A Minha Cirurgia trabalha com realização de sonhos, oferecendo a você a oportunidade de realizar aquela cirurgia tão desejada. Contamos com uma equipe preparada para te atender e te ajudar no planejamento da realização do seu sonho. Bem-vindo a Look Brindes, sua referência em brindes personalizados. Com uma equipe apaixonada e dedicada, garantimos que cada item seja produzido com a máxima excelência e atenção aos detalhes. Nosso compromisso é com a satisfação do cliente, entregando um produto de qualidade no prazo desejado. Desde brindes corporativos até presentes pessoais, nossos produtos são feitos para impressionar e criar memórias afetivas. Visite-nos e descubra como tornar seus eventos e presentes verdadeiramente inesquecíveis. E dando continuidade nessa tarde, nós vamos já partindo para o encerramento do nosso programa, nessa tarde de hoje. Mas agora a gente vai discorrer um pouco dos benefícios que é gerir o seu negócio através dos resultados que são gerados, através de dados que são alimentados. A gente estava conversando sobre essa importância, né, de gerir um negócio por resultados. E quais são, Pedro, os benefícios práticos, né, que o empreendedor ele consegue adquirir com esse modelo de gestão, né? A gente sabe aí que tem decisões assertivas, tem a medição de produtividade, até ali para saber se o profissional ele está sendo produtivo ou não, está tendo bom desempenho ou não. O Denison falou bastante acerca de que não é só gerir resultados financeiros, né? Porque assim, a gente sabe que o resultado financeiro ele é o fecho de toda a operação, porque o objetivo da empresa é lucro. Porém, para esse caminho, até chegar no financeiro, existe ali uma trajetória a ser seguida. E além desses benefícios que eu já citei, quais outros que você complementaria para o telespectador que está nos assistindo, olhar e falar assim, faz sentido eu mudar a minha forma de visão, faz sentido eu mudar a cultura da minha empresa, eu passar a gerir a minha empresa a partir dos resultados que são gerados? Eu vejo, Thiago, que não tenho conhecimento de alguém grande que não faça isso. Então, primeiro ponto, acho que não dá para ser grande se eu não fizer. Então, se o sonho daquele empresário é ser referência no ramo que ele atua, é ter um porte, né, de uma empresa maior, é inevitável. Então, por ser inevitável, então esse crescimento, essa consolidação, essa rentabilidade mais segura, mais estável, ela vem toda acompanhada com essa questão cultural de gestão por resultados. Não dá para ser grande, não dá para você chegar numa mega empresa e ele falar assim, não usa indicadores, não acompanha por resultados, isso não vai acontecer. Ninguém que você coloque aqui vai dar esse testemunho para você. Porque não é possível chegar, porque você se limita à pessoa, ao feeling da pessoa. Então o primeiro ponto quer romper barreiras, esse é o primeiro benefício. Quero realmente ser grande e estruturado, não que aconteça do dia para a noite. O Denison está dando testemunho dele aqui, e ele é um case de muito sucesso, porque tem esse aspecto cultural que já estava nele. Já ajuda demais. Então ele está num processo, é uma cadeia. Mas para você romper algumas barreiras, ela é essencial. E aí para a vida desse empresário, é qualidade de vida. Porque ele vai ter condição, de fato, de gerir o seu negócio, de dar o que ele pode dar de melhor naquele negócio. O que eu falo para muitos dos meus clientes você precisa focar 80% do tempo naquilo que você mais agrega valor dentro da empresa. Porque cada empresário vai ter um feeling, algum é mais para produção, outro é mais para vendas, outro é muito bom em compras, e aquele feeling dele ele precisa ser utilizado no máximo. E se ele ficar muito preso em situações menores, do qual ele não tem muito controle, aquilo vai atrapalhar demais a evolução e a própria qualidade de vida, porque ele vai chegar numa conclusão que é triste, mas é muito real, que eu trabalho muito e nada acontece. Eu faço o trabalho de segunda a segunda e a minha empresa não cresce, a minha empresa não desenvolve, ele começa a reclamar das pessoas que estão em torno dele, ele começa a não conseguir
se desvincular disso. Às vezes ele começa a aumentar a rotatividade. Enfim, para a qualidade de vida desse empresário, eu vejo que é essencial que ele tenha um acompanhamento por resultado. Porque ele vai ter uma qualidade de vida melhor e uma tendência a crescimento melhor. Então a prosperidade, ao meu ver, ela vai ser acelerada, ela vai ser consolidada a partir disso. Pedro, mas é possível ganhar dinheiro sem isso? Sim. Só que é limitado. Você vai bater num teto. E para algumas pessoas, tá ok, tá tudo bem. A gente respeita isso. Mas se você quer realmente ter maior qualidade de vida, romper esse teto e alcançar, né, degraus maiores na sua carreira, para você, e que isso sinta reflexo na sua família, né, na sua qualidade de vida, eu acho que é muito importante. E até digo mais, eu não vejo um caminho diferente. Eu não tenho case de sucesso com caminhos diferentes. Eu tenho case de sucesso sem isso até um teto. Da pessoa que não tinha nada, que é a realidade do brasileiro. Não tinha nada. Eu cheguei aqui do zero. A pessoa não tinha nada e construí um certo patamar. Fala, beleza, e agora? Fala, mas agora você me ajuda, porque eu não sei seguir. Ótimo. Junto o conhecimento com o seu talento, a coisa vai explodir. Mas tem alguns que se limitam a isso, né? E a qualidade de vida, todos que chegam lá, a aparência da pessoa já é de cansado, porque ela está desgastada naquele processo que ela conseguiu bravamente, com muito esforço, com muito trabalho, mas ela ficou refém dele. É uma empresa que cresce, que não tem, ela vai se tornando insustentável, né? Assim, tem processos na empresa que, assim, a gente vai levando, às vezes a gente não quer criar, assim, a definição de processos claros, né? A gente vai chegando no patamar, vai ficando tão pesado, você chega a pensar assim, meu Deus, eu não aguento mais. Aí é onde que a empresa começa. Quando a empresa depende muito do empresário, se o empresário chega nesse patamar de exaustão, automaticamente os resultados vão cair. Então, ter esse controle, ter processos, ter indicadores, ter essa visão, né, mais macro da empresa, que é o papel do gestor, do dono da empresa, vai facilitar o próprio dia a dia dele. É a palavra que ele falou, qualidade de vida. Ele vai ter qualidade, ele vai conseguir continuar tocando o seu negócio sem se exaurir, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Pessoal, nós estamos partindo aí para o encerramento do nosso episódio de hoje, do nosso programa. Desde já eu queria agradecer você, Denis, pela participação, pela disposição em aceitar o convite de estar aqui nessa tarde, tá? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Pedro, sem palavras também, para te agradecer por tamanha contribuição. Eu acredito que o telespectador que nos assistiu hoje teve a oportunidade de ouvir um case de sucesso, né, que é o do Denis, que aplica isso no seu dia a dia. A gente também, enquanto profissional da área, enquanto contador, além da gente oferecer essa solução, a gente também tem que aplicar, tem que fazer esse dever de casa. Então, assim, muito obrigado pela sua participação, pela contribuição, por ter estado conosco nessa tarde. Foi um prazer receber você. Eu agradeço o convite. Prazer reencontrá-lo, Thiago. E queria deixar só uma mensagem para a carreira também, né? Aquelas pessoas que estão ingressando no mundo de finanças, que vão apoiar esses empresários, né? Para que comecem a olhar de forma menos técnica e mais estratégica para as empresas. Que a gente possa abraçar esses empresários e apoiá-lo nesse processo de crescimento. Então, a nossa geração que está chegando aí, essa geração nova, ela precisa entender que a dinâmica mudou e que os empresários vão precisar desse apoio cada vez mais. E a você que nos assiste, muito boa tarde, muito obrigado pela audiência e que esse conteúdo enriqueça a sua carreira profissional e a sua carreira empresarial. Um forte abraço e até mais.